Shalom, que a paz de Yeshua, Jesus esteja com todos. Meu nome é Pastor Marco e quero agradecer a Deus por estar compartilhando mais uma vez deste vídeo a respeito da palavra de Deus. Estivemos ausente aí devido a este fim de ano, mas estamos retornando aqui para nós a cada dia adquirirmos conhecimento das Escrituras. Bom, o texto ao qual estou aqui me referindo aqui trata a respeito de uma certa falta de esclarecimento, a respeito dos ensinamentos, de Jesus. E o que Jesus ensinava naquela época? Quais eram os critérios que ele trazia para os seus ensinamentos? E esse vídeo eu quero tratar a respeito disso. Porque há uma certa confusão por falta de pesquisas e estudos em saber o que ele ensinava naquela época. O que ele trazia naquela época. Então é sobre isso que nós vamos estar aqui nesses minutos, está tratando de máxima importância. E outra, eu quero que vocês estudem, pesquisem, porque de antemão já vou te dizer, o que o Mashiach Jesus ensinava naquela época era a Torá, os Salmos e os Profetas. Então, se nós queremos servir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós queremos declarar o Mashiach como nosso Salvador, como nosso Redentor, e aquele que virá estabelecer o governo de justiça e igualdade sobre esta terra, nós temos que estar fundamentado sobre a Torá, os Salmos e os Profetas. Nós vemos que os discípulos do Mashiach trazia a mesma vertente. Nós vemos que Paulo, nós vemos que João, nós vemos que Marcos, nós vemos os que serviam ao Senhor na Nova Aliança, não mudaram os seus conceitos. Era a Torá que era trazida ao povo, eram os ensinamentos da Torá que trazia ao povo, eram as mitzvah, os mandamentos do Eterno, que eram estabelecidos sobre o povo, porque é Ele que muda o nosso caráter, Ele que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Eu quero dizer para você que essas mudanças, meu amado irmão, não é do dia para a noite. Requer persistência de nós. Uma certa vez o salmista Davi falou desta forma: Senhor, visita as muitas escuridões que há dentro de mim e traga luz sobre ela. Que luz que Davi estava estava trazendo como referência? A Torá, A Torá. Eu quero compartilhar um texto com vocês aqui, nesses minutos, que se encontra aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Matityahu, Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz desta forma: Yeshua, Jesus, foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Bom, nós vemos aqui uma referência, sinagoga. Bom, nós sabemos que sinagoga, as pessoas a qual tem como referência a sinagoga são judeus. Então entendemos que Jesus era judeu, Jesus é judeu, não era, é, E nós vemos que o que se ensina na sinagoga? Qual é a base do ensinamento na sinagoga? A Torá. Então nós vemos que o ensinamento do Mashiach, ele traz o quê? Aquilo que o Eterno deu para Moshe e Moisés. Não foi dado as mitzvot do Eterno? Então o que o Mashiach tratava? Ele tratava sobre os mesmos ensinamentos. Isso que eu quero que vocês entendam. A Torá, os Salmos, os Profetas. E nós vemos aqui que no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, que algo interessante, olha o que ele fala aqui: não pensem
que vinha abolir a Torá. Olha, ele faz referência mais uma vez da Torá, né? Das instruções, dos ensinamentos. Esta é a base a qual o Mashiach tinha como referência a estar ensinando. Eu queria entender por que hoje estão se ensinando uma outra coisa a qual o Mashiach não ensinou. Levanta-se uma religião a qual o Mashiach não sequer levantou. Né? É algo interessante que falar que naquela época nasceu o cristianismo. Como nasceu o cristianismo? Eu queria que vocês pesquisassem. Não tem como nascer o cristianismo naquela época. Não tem como falar assim, e eles foram chamados cristão. Como? Para pensar. Se você for analisar, estudiosos da palavra de Deus, não tem, é igual uma contabilidade. Ativo e passivo tem que bater. Então você vê que o ativo e o passivo não batem no fechamento. Entendeu? Dessa história. Entende? Embora muitos falem assim, ele aboliu a Torá. Jamais. Sem Torá, não há como se revelar os nossos erros, porque ela identifica, ela aponta os nossos erros. Vocês estão me entendendo? Então eu quero que vocês parem para pensar, parem para refletir. A palavra do Eterno não foi feita para ler, mas foi feita para refletir. Refletir, você tem que refletir nela. Porque se você ler a palavra do Eterno por ler, você não vai entender nada. Né? Então, são esses ensinamentos que o Mashiach veio trazer. E foi esses ensinamentos que foi passado adiante. Se você for olhar ali em Atos, olha só, acompanhe comigo. Em Atos 2, 42, nós vemos que os discípulos, né, os emissários do Mashiach, eles também deram continuidade a esses ensinamentos. Né? E nós vemos hoje que há ensinamentos dentro das igrejas que fogem dos ensinamentos da Torá. São fábulas que estão apresentando às pessoas. E isso está errado. Porque se você quer servir ao Eterno, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você fala tanto de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você fala, eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você não se enquadra na Torá, você não se enquadra na nova aliança, a qual colocaram como Novo Testamento, Velho Testamento, e a palavra do Senhor diz assim que o Novo Testamento, ele invalida o Velho. Não há isso, não existe. A nova aliança, e a aliança a qual foi feita com o povo de Israel, com Moshe. Você está entendendo? Então não tem como uma coisa invalidar a outra. São esses tipos de ensinamento que estão hoje colocando diante das pessoas. E outra coisa que nós temos que entender, o ensinamento fora dos parâmetros da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É Israel, os filhos de Israel. Entendeu? Então você vê dois tipos de árvore. Uma árvore da videira verdadeira e uma outra árvore que não tem nada a ver. Isso que é interessante. Em Atos 2,42 diz assim, e eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos emissários. Bom, aqueles ao qual o Eterno deu na mão do Mashiach. E que ensino é esse? A Torá, meu irmão. Eu não sei porque o tradutor aqui não colocou Torá. E eles se mantiveram fiéis aos ensinos da Torá, dos emissários, não, da Torá que foi dado pelo Eterno. Se mantiveram fiéis aos ensinos. E hoje, será que as pessoas estão se mantendo fiéis aos ensinos da Torá? As suas mitzvot, igual fala assim, o Mashiach aboliu, o Mashiach, depois que o Mashiach veio, não tem mais, ele aboliu o Velho Testamento, ele aboliu todos os conceitos, então tem que abolir o dízimo, porque o dízimo também faz parte do Velho Testamento, igual vocês dizem, mas mantém-se o dízimo e tira-se as outras coisas. Mas não foi isso que Paulo falou, não foi isso que Pedro falou, não foi isso que João falou, entendeu? Muitos querem estudar a palavra de Deus, mas querem negar Israel, negar a Torá, negar as mitzvah, os mandamentos do Eterno. É interessante. Nem sequer tratam, nem sequer falam, entendeu? Da Torá. Nem sequer falam. Isso é que eu acho assim, algo interessante. Então você que quer ser um estudioso da palavra do Eterno, entendeu? Se aprofunde, cave mais. Não se deixe levar por fábulas ou por ensinamentos que não têm base na palavra do Eterno. E é o que muito está acontecendo.
rudimentos de ventos que as pessoas estão indo atrás. Você está entendendo? Então, se você não tem na sua vida esse parâmetro de dar continuidade aos ensinamentos que o Mashiach deixou, aos ensinamentos que Paulo, Pedro e muitos outros que serviram ao Eterno deram continuidade, que estão escritos aqui, eu quero dizer para você, meu irmão, que você não terá força para continuar na presença do Eterno. Hoje nós vemos uma igreja, em decadência. Ela está em decadência. Presta atenção, ela está em decadência. Por quê? Porque deixaram os ensinamentos da Torá. Deixaram os pilares a qual o Mashiach deixou para que nós venhamos dar continuidade. Foi isso que Paulo falou. Sejai-vos semelhante a mim, porque sou semelhante ao Mashiach. Eu sigo aquilo que o Mashiach me ensinou. E Paulo está dizendo assim, siga aquilo que eu aprendi com o Mashiach, Jesus, né? Por isso que você vê as pessoas aí, espiritualmente mortas, enfraquecidas. Por quê? Porque não tem a luz verdadeira. Há aquele ditado que nem tudo que brilha é luz, e é verdade mesmo. É verdade mesmo. Então se atente a esse ensinamento. Volte à verdadeira identidade a qual vocês são. Viu? Vocês têm uma identidade a qual não é de vocês. Porque se vocês forem enxertados na oliveira, vocês fazem parte da comunidade de Israel. Vocês fazem parte do povo a qual o Eterno assim estabeleceu os seus ensinamentos, estabeleceu as suas regras, as suas leis, as suas determinações. Vocês fazem parte. Naquela época não existia o cristianismo. Não existia isso. Eu quero que vocês entendam isso. Se vocês fazem parte, se vocês forem enxertados, sabe o que é enxerto? Só você estudar um pouquinho de medicina, você vai saber o que é enxerto. Enxertado, se vocês forem enxertado e traz um outro tipo de ensinamento, ou muitas das vezes acaba trazendo uma identidade a qual o Eterno não deu para vocês, este enxerto, ele não vai, entendeu? Ele não vai se adequar ao corpo. O que vai acontecer? Vai ser rejeitado. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, viu? A igreja está adormecida nos seus conceitos, sabe? Está adormecida. É igual ao nosso país, um gigante adormecido. O Brasil é um gigante adormecido, que vive das migalhas, que está comendo as migalhas, não o melhor da mesa que o Eterno quer colocar. Então que o Eterno Deus abençoe vocês, dê uma semana de bênção e de vitória, mas estudiosos da palavra de Deus, preste atenção, viu? Preste atenção. Eu fico imaginando essas pessoas que ficam fazendo debates da palavra do Senhor, mas clareza não traz nada. E quando fazem debates, aí que não tem conhecimento nenhum no que estão falando. Meu nome é Pastor Marco, discípulo do Mashiach, Yeshua, a qual você também é. Só falta você saber quem você é. Que o Eterno Deus abençoe. Em nome do Mashiach.